Bem, meus amados irmãos, nós agora vamos ao estudo da Palavra de Deus. Eu vou desligar esse microfone aqui para que nós possamos pensar um pouco na Palavra de Deus, estudar, aprender. E eu quero convidar a todos os nossos irmãos para acompanharem. Vou pedir para desligar esse microfone aqui, para evitar eco para quem está ouvindo. E nós vamos então para a Palavra de Deus. Eu quero convidar os nossos irmãos para que nós possamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18. Hoje eu quero fazer uma reflexão importante para com os irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 18. E você pode me dizer como é que está chegando o som aí para você que está acompanhando a transmissão, só para eu saber se o som está chegando bem, se você está conseguindo acompanhar e ouvir a nossa transmissão, visto que é um culto online e nós queremos que chegue com a melhor qualidade para os nossos irmãos que estão em casa acompanhando a transmissão, o culto desta noite. Evangelho de Lucas, capítulo de número 18 e versículo de número 9. Esta é a base bíblica que usaremos para que possamos esta noite compartilhar esta reflexão bíblica. Os irmãos aqui estão me ouvindo bem? Todos me ouvindo bem? Evangelho de Lucas, capítulo 18 e versículo 9. Diz assim o texto sagrado: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Eu vou ler novamente o versículo 9, que será a nossa base, e depois eu lerei os demais versículos que complementam o texto. São palavras do Senhor Jesus Cristo e é uma parábola que ele está contando para os discípulos. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Três graves defeitos, pecados que esses homens cometiam. Primeiro, confiavam em si mesmos. Depois criam que eram justos e depois desprezavam os outros. E o texto diz: 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Meus amados, este é o contexto de uma parábola que o Senhor Jesus compartilhou com os discípulos que estavam com ele, mas o Senhor Jesus faz isto num ambiente bastante inóspito, porque ele estava sendo ouvido também por publicanos, por fariseus, especialmente os fariseus e os escribas, eram críticos contumazes do ministério do Senhor Jesus Cristo. Eles viam o Senhor Jesus Cristo como sendo um impostor. O Senhor Jesus Cristo, para os fariseus, para os publicanos, era alguém que estava desafiando a lei de Moisés. Então eles tratavam Jesus como sendo um impostor. E a Bíblia diz que eles eram tão maldosos que sempre que eles podiam, eles se aproximavam de Jesus e faziam-lhe perguntas com aparência de perguntas ingênuas, inocentes, despretensiosas, quando na verdade eram perguntas pretensiosas, capciosas, perguntas sempre com segundas intenções, na tentativa de flagrar o Senhor Jesus num deslize qualquer, numa falha qualquer, tentando fazer Jesus cometer algum tipo de pecado e uma mixéria. E a Bíblia diz que foi neste contexto que Jesus começou a contar aos discípulos algumas parábolas. E aí, aqui no versículo 9, ele conta esta famosa parábola, a parábola do fariseu
e do publicano. E vejam que o Senhor Jesus aqui trata de aspectos muito importantes da nossa fé e mormente de vícios de comportamento que nós jamais devemos cultivar. Vícios de comportamento que nós jamais devemos ter sob quaisquer hipóteses. Nós não podemos cultivar esses vícios de comportamento. Olha só, eu separei e citei na hora da leitura 3 pecados que esses fariseus cometiam. Segundo a parábola, uns confiavam em si mesmos. Então anote isto: o primeiro pecado grave e perigoso que um crente pode cometer: confiar em si mesmo. Segundo pecado grave e perigoso que um crente pode cometer, pastor Luiz: confiar que é justo, crer que é justo. A Bíblia diz, Jesus disse, crendo que eram justos. E o terceiro pecado grave que qualquer cristão, por deslize, às vezes até por ufanação pessoal, por soberba, por orgulho ou por excesso de autoconfiança, pode praticar: desprezar os outros. Jesus diz que eles desprezavam os outros. É o pior caminho que um ser humano, especialmente sendo crente, pode tomar: confiar em si mesmo. Confiar em si mesmo, meus irmãos, é um ato de tolice, é um comportamento tolo, porque todos nós somos falhos diante de Deus. Somos falhos e somos falíveis. Qual a diferença entre ser falho e ser falível, irmã Andresa? Ser falível é ser passível de erro, mas não necessariamente errar. Você está suscetível a erros, você pode falhar. Ser falho é praticante de falha, você já está cometendo falhas. Então nós somos falíveis e somos falhos. Nós somos passíveis de falhas e nós cometemos falhas todos os dias. Portanto, não há segurança em nós mesmos, não pode haver segurança no que nós somos. Nós não podemos confiar na nossa infalibilidade. Todos nós precisamos reconhecer que nós somos frágeis em nossa humanidade, que nós somos limitados e que nós somos falíveis. Confiar em si mesmo é um pecado grave, porque o ser humano está já corrompido pelo pecado desde o tempo do Éden. Desde quando nós caímos no Éden, desde quando nós desobedecemos a Deus através do nosso pai Adão, nós nos tornamos falíveis. E a Bíblia diz que a única confiança que nós podemos ter é no Senhor nosso Deus. Nós não podemos confiar na nossa perfeição, achar que nós somos perfeitos. Nós não podemos ter uma autoconfiança excessiva, porque se o fizermos, nós estaremos crescendo em arrogância e tentando nos sobrepor aos demais. É por isso que muita gente tem dificuldade de perdoar as outras pessoas, porque se acha tão perfeita que ninguém pode errar com ela, se acha tão infalível que ninguém pode errar consigo, porque se eu não posso perdoar o meu semelhante, é porque eu acho que só ele erra e eu não erro nunca. Então, isto é um pecado grave diante de Deus, e os fariseus cometiam este pecado. Eles eram arrogantes, eles eram autoconfiantes, eles tinham uma autoestima excessiva, eles achavam, irmã Michele, que eles nunca tropeçavam. Infelizmente, nas nossas igrejas, está cheio de crentes assim, que acham que eles não podem tropeçar. Mormente aqueles que são dados a santarronices, aqueles que se acham santarrões, aqueles que se acham perfeitos, acima dos demais. Olha o que a Bíblia diz sobre confiar em si mesmo, meu amado irmão. Abra a tua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo de número 28. Há um versículo em Provérbios, capítulo 28, e versículo de número 26, que condena todo aquele que quer confiar em si mesmo. Olha o que diz a edição da Bíblia Revista e Corrigida: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. O mesmo texto, na tradução da Bíblia King James, diz assim, meu querido irmão Marcos Pavan. Olha o que diz pastor Marcos Pavan: quem confia apenas em si mesmo é insensato, porém quem caminha de acordo com a sabedoria não anda em perigo.
não corre perigo. Então eu não posso confiar em mim mesmo. Toda vez que eu despertar confiança em mim mesmo, ou excesso de confiança, eu estarei correndo perigo, porque eu posso tropeçar a qualquer momento. Quando eu tenho excesso de autoconfiança, eu deixo de confiar em Deus, eu começo a confiar na minha própria força, eu começo a confiar na minha própria capacidade de me desviar do mal, eu começo a confiar na minha própria capacidade de resistir ao pecado, eu começo a confiar na minha própria santidade, eu começo a confiar na minha própria prática religiosa. E Satanás sabe que isto é um pecado diante de Deus, e ele usará esta nossa soberba para nos fazer cair, porque aquele que confia em si mesmo torna-se cego. Olha o que diz o mesmo livro de Provérbios, no capítulo de número 3 e no versículo de número 5. Provérbios capítulo 3 e versículo de número 5, diz assim o texto: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Vou ler de novo: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Esta parábola que Jesus conta para os discípulos acerca do fariseu e do publicano, ela trata de alguns que confiavam em si mesmos. O Senhor Jesus estava falando dos próprios fariseus, e eu vou mostrar no transcorrer do texto que os fariseus eram religiosos, eles praticavam um alto nível de religiosidade, eles se ufanavam da religiosidade que praticavam. Quantos irmãos nós não temos nas nossas igrejas que se comportam do mesmo modo, que se acham superiores aos demais, porque acham que cumprem todos os seus deveres religiosos e confiam em si mesmos. Alguns dizem: eu não erro, pastor, eu nunca erro. Olha, pastor, eu sou temente o suficiente para nunca errar, eu sou perfeito, eu sou bom em me desviar do mal. Ai daquele que se acha bom em se desviar do mal. Um ser humano humilde jamais confia em si mesmo. Um ser humano, um crente humilde, jamais confia na sua própria capacidade de se desvencilhar ou de evitar o pecado. Ele sempre confia no Senhor Jesus, na graça que vem de Deus. Olha o que disse o apóstolo Paulo, um servo do Senhor fiel. O apóstolo Paulo é um dos maiores pregadores e missionários que nós conhecemos na neoteologia, na teologia do Novo Testamento. O apóstolo Paulo abriu inúmeras igrejas, formou inúmeros obreiros, pregou, ensinou, escreveu cartas pastorais, escreveu epístolas eclesiásticas importantes. Toda direção, todo norte, toda doutrina apostólica que nós encontramos na Bíblia, ela tem o seu maior bojo nas cartas que Paulo escreveu. As experiências que Paulo teve com Deus foram experiências fantásticas. A sua própria conversão foi uma experiência fantástica. A Bíblia diz que ele caiu da sua cavalgadura no caminho de Damasco, quando o Senhor Jesus apareceu para ele, e ele diz assim: a mim, como um abortivo, me foi dada a chamada para o apostolado. Paulo era um servo fiel e temente a Deus. Em uma das suas cartas, na carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, Paulo chega a escrever assim: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Mas eu encontro Paulo escrevendo em Romanos capítulo 7, versículo 24. Se você pode ler, leia comigo. Romanos capítulo 7 e versículo 24. Olha o que diz o sábio apóstolo Paulo. Ele diz assim, capítulo 7, versículo 24 da sua carta aos Romanos: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha o que diz Paulo, meus amados. Paulo não confiava em irmã Vanessa e irmã Pâmela em si mesmo. Paulo sabia que ele dependia da graça divina. Então ele escreve: miserável homem que eu sou. Não importa quais são as credenciais que você carrega, meu amado irmão. Não importa qual é a igreja na qual você se converteu. Não importa quais são os costumes que a sua igreja prega. Não importa com quais pastores você aprendeu.
não importa qual é o teu nível de prática religiosa, não importa quão grande seja a tua dedicação, a devoção diária, não importa, você jamais pode confiar em si mesmo. Se você for um homem sábio, um crente sábio, uma mulher sábia, você fará esta declaração do apóstolo Paulo: miserável homem que sou, miserável mulher que sou. Ou seja, eu reconheço as minhas misérias, eu sei que eu não sou melhor do que ninguém, eu sei que eu não posso confiar em mim mesmo, eu sei que eu sou cheio de falhas, eu sei que eu sou limitado. Então, meus amados irmãos e irmãs, que todos nós possamos declarar o que Paulo declarou: miserável homem que sou. Mas, meus amados, quando Jesus fala sobre isto no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18, já no primeiro verso que nós lemos, que abre a nossa leitura, o texto diz assim: e contou-lhes também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. Portanto, nós estamos aprendendo, não devemos confiar em nós mesmos. Segundo pecado grave que alguém pode cometer, crendo que eram justos. Qual é a diferença de confiar em si mesmo para crer que é justo? A diferença é que quem confia em si mesmo acha que nunca pode falhar. Quem é justo acha que tem uma multidão de obras das quais Deus se agrada. Quem é justo, acredita ser justo demais, confia na sua própria justiça, acha que é tão bom que tudo que pratica agrada a Deus, que nunca erra, que é melhor que o seu semelhante, que o seu semelhante é sempre mais pecador do que ele. Olha o que diz o texto: crendo que eram justos. Se você ler a sequência dos versículos, Jesus começa a falar depois disso sobre os dois homens que subiram ao templo, só para a gente entender o que é achar que é justo. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. Vamos lá, meus irmãos, um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, estando em pé, orava comigo. Parece que eu imagino o fariseu com uma postura altiva, peito empinado, queixo erguido, cooperador Daniel modesto, e ele faz uma oração soberba, uma oração arrogante, altiva, e ele diz assim: ó Deus, começou bem, graças te dou, mas depois da vírgula, ele começa a acabar com a própria oração. Graças te dou, vírgula, porque não sou como os demais homens. Veja uma arrogância da oração. Não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha a petulância do irmão. Ele está na igreja, provavelmente diante do altar da sinagoga, ele vê o publicano orando do seu lado, o publicano está de joelho, nós vamos entender depois, quase com o rosto no pó, humilhado. Ele, para não se ajoelhar, para não se humilhar, para não descer à altura do publicano, ele fica de pé, estufa o peito e provavelmente ele ora alto. Na parábola de Jesus, ele ora alto para que o publicano pudesse ouvi-lo. Olha, Senhor, eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Ele começou jogando indireta no publicano, mas acho que o publicano estava tão concentrado, humilhado diante de Deus, que ele não prestou atenção. Aí, para chamar a atenção do publicano, ele aponta para o publicano e diz: nem ainda como este publicano aqui, que está orando. Porque tem crente que é assim, não é? Ele, além de invocar a própria justiça, ele aponta o erro dos outros. Tem crente que não vive a própria cristandade, ele se preocupa em policiar a vida dos seus irmãos, mas não se preocupa em ele mesmo ser crente e servir a Deus com fidelidade. Se preocupa com a aparência. E eu quero dizer aos meus amados irmãos que estão nessa live e aos meus irmãos que estão aqui, que cristianismo não é aparência. Cristianismo é prática real, autêntica, genuína de fé. Deus não está interessado em aparência, em ufanação. Deus não está interessado em relatório de santidade. Deus não está interessado em relatório de justiça, porque o que ele faz aqui é dar um relatório. Olha, Senhor, presta atenção aí, eu não sou como esse pobre coitado aqui, como esse miserável. Eu não sou roubador, eu não sou injusto, eu não sou adúltero. Por inferência, ele estava praticamente chamando o publicano de adúltero, de roubador, de injusto. Ele diz: eu não sou como esse publicano. E aí ele começa a listar
as obras de justiça que ele acha que ele pratica. Olha como ele diz: eu jejuo 2 vezes por semana. Sabe aqueles irmãos que, eu não falto culto, todo culto eu estou na igreja. Eu não sou como a Michele vem um domingo, falta outro. Eu não sou como nenhum de vocês. Olha, eu não sou como aquele outro irmão que vive reclamando das lutas dele. Olha, eu não sou como aquele outro que chega e senta lá no fundo da igreja. Eu não sou como aquele outro que não vem para a escola dominical. Eu sou melhor do que ele. E alguns ainda dão a lista. Eu já vi gente no púlpito fazendo isso. Olha, meus irmãos, porque eu, graças a Deus, este ano de 1987, teve 230 cultos na igreja. Eu não faltei em nenhum culto aqui na igreja. Eu sou melhor que todos vocês. Olha, dá uma olhada aí na lista de dizimistas e vocês vão perceber que todos os meses eu fui dizimista. Teve mês que eu entreguei meu dízimo até 2 vezes. Olha, irmãos, olha aí para vocês verem. Eu sou um homem de oração, uma mulher de oração. Eu estou sempre orando. Se vocês não perceberam ainda, eu estou sempre orando. Presta atenção no culto para vocês verem quem é que dá mais glória a Deus alto aqui. É sempre eu, meus irmãos, porque vocês não têm coragem de dar glória a Deus. É a oração do fariseu. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou os dízimos de tudo quanto possuo. Ele está dizendo: eu sou melhor do que todos vocês que estão aqui. Ninguém é melhor do que ninguém. Confiar na sua própria justiça é pecado. Evocar a sua própria justiça é pecado. Ufanar-se da sua justiça é pecado. Achar que é justo demais é pecado. Querer ser melhor que os outros é pecado. Nós estamos num culto de ensino e nós estamos aprendendo a palavra de Deus. Então ele diz: eu não sou como os demais homens. Eu acho isso tão interessante, porque ele não está nem se comparando só ao publicano. Ele está se colocando acima de todos os demais. Quer dizer, eu não sou como os demais homens. Então ele está dizendo: o problema aqui, Senhor, não é esse publicano, esse coitado aqui não. Eu não sou como nenhum dos outros. Eu sou melhor do que todos os outros. Eu pergunto para vocês aqui: vocês já viram algum crente que se acha melhor do que os outros? Alguma vez vocês já conheceram? Eu tive o desprazer ao longo do meu ministério de conhecer muita gente na igreja que se acha melhor que as outras. Eu canto melhor, eu prego melhor, eu falo melhor, eu profetizo melhor, eu oro melhor, eu sou afinado como ninguém, eu tenho uma mensagem poderosa como mais ninguém tem. Um dos grandes pecados que um crente pode cometer é confiar na sua própria justiça. Até porque, quando alguém jejua, não deve mostrar para ninguém que está jejuando. Quando alguém se retira para orar, não deve mostrar para ninguém que está se retirando para orar. Quantas vezes nós vemos essas pessoas na internet, e eu já falei disso aqui, né, que vão para o monte orar, aí colocam um tripé com uma câmera, com um celular, e ainda colocam assim na legenda: estou orando sozinho aqui no monte. Outros fazem fotografia, né? Estou orando sozinho aqui no monte. Quem foi e tirou a fotografia? Estou orando sozinho aqui no monte. Estou aqui orando, passarei a noite aqui. Jesus disse: quando tu fores orar, fecha a porta do teu quarto atrás de si e ora para o teu pai que está em secreto, porque o teu pai que está em secreto, o teu pai te recompensará publicamente. Então, meus amados, ninguém deve evocar a própria justiça. Nós devemos, meu caro diácono Carlos Leite, que tanta falta está fazendo aqui, confiar na justiça de Deus. Quem este publicano, quem este fariseu representa? Ele representa aqueles que confiam na sua própria justiça. Ele representa todos os crentes arrogantes que você conhece, todos os soberbos, todos os petulantes, porque ele tem fé nas próprias obras. Ninguém deve confiar nas suas próprias obras. Vejamos o que está escrito na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Vamos entender como é pecado confiar na própria justiça. Está escrito assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém
se glorie. Irmã Vanessa, o que é que esse fariseu estava fazendo na oração dele? Ele estava se gloriando. Sabe, irmãos, eu fui pregar esses dias e o fogo caiu e o pastor falou: nunca aqui passou um pregador como você. Sabe, irmãos, eu levantei para cantar. Já várias pessoas haviam levantado para cantar. Olha, eu falo isso com muita humildade, viu? Eu quero que vocês entendam que eu não estou falando isso com soberba, é para a glória de Deus. Ninguém deu glória a Deus quando os outros cantaram. Eu digo isso debaixo da sombra da cruz de Cristo. Mas quando eu cantei, o fogo caiu. Oração e declaração do fariseu. Olha o que Paulo escreveu: ninguém deve se gloriar nem da sua própria salvação, quanto mais das suas obras, porque nós somos salvos pela graça, pelo favor imerecido de Deus. Não há mérito em nada que nós fazemos, tudo é dom de Deus. Na mesma carta aos Efésios, no capítulo 2 mesmo, no capítulo 2, no versículo 4 e no versículo 5, está escrito assim, veja, versículo 4 e versículo 5: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Vamos repetir essa expressão: pela graça sois salvos. Mais uma vez: pela graça. Só vocês, 1, 2, 3. O que é graça, meus amados irmãos? É favor imerecido. Ninguém pode bater no peito, irmã Michele, irmã Lara, e dizer que é bom. Nós somos salvos pela graça. Tudo o que fazemos é pela graça. Vamos ler a carta de Paulo a Tito, antes da carta aos Hebreus, depois de Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus. Tito, capítulo de número 3, versículos 4 a 7. Tito 3, 4 a 7. Olha o que diz o texto, meus amados irmãos. Diz assim o texto, glória a Deus. Tito, capítulo de número 3, 4 a 7. Mas, quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador para com os homens, vou repetir, Tito 3, 4 a 7, vamos voltar ao versículo 4. Mas, quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Olha só que interessante, meus irmãos, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. E diz o texto de Lucas 18: e contou-lhes esta parábola sobre uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos. Então eu não posso confiar nas minhas justiças, irmã Pamela, porque não é pelas obras de justiça que fizemos, mas é segundo a sua misericórdia, irmã Michele, irmã Andresa, é segundo a sua misericórdia, é segundo a sua misericórdia. Meu caro cooperador Daniel, meu caro pastor Luiz, nós somos frutos da misericórdia de Deus, da misericórdia de Deus, da misericórdia de Deus, de mais nada, só da misericórdia. Não há nada além de misericórdia, não há nenhum mérito em nós, não há nenhuma qualidade admirável em nós, não há nenhuma justiça admirável em nós, só há miserabilidade, e é por isso que nós precisamos da misericórdia. Se miseráveis não fôssemos, não precisaríamos da misericórdia,
precisamos da misericórdia porque somos miseráveis. Misericórdia é o fato de Deus sentir as nossas misérias no seu coração. Então nós somos alvos das misericórdias de Deus. E eu gosto porque nesse texto aparecem 4 palavras do versículo 4 ao 7 que eu acho interessante. A primeira palavra é a palavra benignidade. Quando apareceu a benignidade? Repita comigo, por favor, benignidade. 1, 2, 3. Benignidade. O que é benignidade? Benignidade é o bem que há em Deus. Deus é benigno. Deus não quer o meu mal e nem o teu mal. Deus quer o meu bem e o teu bem, porque nele não há maldade, nele só há benignidade. Nós só precisamos aceitar a benignidade de Deus. A segunda palavra que aparece é a palavra caridade, que significa amor em ação, amor caridoso, amor que alcança, amor que pratica bondade. Deus nos alcançou com a sua caridade. Não é porque somos justos, é porque Ele é caridoso. Deus nos alcançou. Aparece aqui a outra palavra no versículo 5, a palavra misericórdia, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. A terceira palavra é misericórdia, misericardia, sentir as misérias no coração, cardia, de cardio, de cardiologista, cardia, coração. O que é misericórdia? Deus sente no coração dele as nossas misérias, e por isso Ele tem misericórdia de nós. E a quarta palavra é a palavra graça. A palavra graça, que aparece no versículo 7, para que sendo justificados pela sua graça. Olha, eles criam, pastor Luiz, que eram justos, mas não há justiça no pastor Luiz, não há justiça no Daniel, não há justiça em vocês, não há justiça em você que está em casa. Você é justificado pela graça. Jesus justificou você pelo sangue dele. Você não é justo. A sua justiça e a minha justiça é como trapo de imundícia, mas a misericórdia de Deus me tornou justo pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Vocês são justificados em Cristo, pelo amor de Cristo e pela graça de Cristo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Então, primeiro pecado que eles cometiam era confiar em si mesmos. O segundo pecado era crer na sua própria justiça. Vejam que o publicano não confiava na justiça dele. Voltemos os nossos olhos de novo para Lucas capítulo 18. Olha o que diz o texto de Lucas 18. O fariseu ora e diz: eu não sou como este publicano. Mas a Bíblia diz assim no versículo 13: o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo... Olha como ele orava. Ele batia no peito, era uma forma de quase desespero, uma forma de humilhação. Senhor, eu não mereço, tem misericórdia de mim, que sou pecador. O outro disse: Senhor, eu não sou como os demais, roubadores, adúlteros, eu não sou nem como esse miserável publicano aqui. Mas o publicano diz: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. O crente que reconhece que ele vive da misericórdia, ele não confia na sua própria justiça jamais. Ele depende sempre da misericórdia de Deus. Ele não diz: Senhor, eu sou bom, olha, Senhor, faz o bem aí porque eu sou bom. Ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Eu reconheço as minhas falhas. E se tem uma coisa que Deus ama, é quando a gente se humilha com sinceridade, é quando a gente confessa os pecados. No livro de Provérbios está escrito que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Aquele que não se arrepende, aquele que não se quebranta, aquele que não confessa, vive na miséria. Mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Você quer alcançar a misericórdia de Deus? Vocês querem alcançar a misericórdia de Deus?
Então nunca varram o pecado para debaixo do tapete, pastor Luiz. Confesse sempre, porque quem confessa alcança misericórdia. O publicano nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Você já imaginou o temor desse publicano, irmã Luciana? Que temor que ele tinha? Ele tinha tanto temor que ele não tinha coragem de levantar os olhos para olhar para o céu, que simbolicamente significa olhar para Deus. No pensamento dele ele diz: eu sou tão indigno que eu não posso nem olhar para Deus. Sabe quando você está com vergonha de uma pessoa, que você vai pedir desculpa para ela, que você não olha nos olhos dela? Olha, desculpa aí pelo que eu fiz. Parece aquela cena de Jesus: Pedro, tu me amas, né? E Pedro, acho que de cabeça baixa: Senhor, tu sabes que eu te amo, que ele sabia que ele havia traído Jesus. Ele não tem coragem de olhar nos olhos. Um pecador como esse publicano reconhece a tal ponto a sua miserabilidade, a sua fraqueza, que ele não tem coragem, Daniel, de olhar para o céu. Mais ou menos assim: eu não vou olhar nos olhos de Deus, não é? O publicano nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Quem reconhece que é miserável diante de Deus e precisa da graça de Deus? Você em casa reconhece que você é miserável e precisa da graça de Deus? Porque se você reconhece, ainda hoje a graça de Deus te alcança. Aí onde você está agora participando deste culto, receba a graça de Deus sobre a sua vida. O terceiro pecado que este fariseu cometia aparece também no versículo 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos. Primeiro pecado, confiar em si mesmo. Segundo pecado, crer que é justo. E terceiro pecado, desprezar os outros. Ah, esse é um pecado grave, hein? Será que tem crente que despreza os outros? Será que ainda tem isso? Será mesmo que nas nossas igrejas, você, meu amado internauta que acompanha esse culto, você conhece alguém que é tão santo que despreza os outros? Hein, irmã Pamela? Alguém que se acha tão perfeito que despreza os outros? Não, eu sou melhor que a Pamela, eu sou mais crente que a Pamela. Sou melhor que a Michele, hein? Michele está no chinelo, perto de mim. Hein, Daniel? Daniel está dando seta pedindo para ultrapassar. Está longe, está atrás. Eu sou melhor que todo mundo aqui. E às vezes, quando a pessoa é arrogante, o que acontece? Ela tem um espírito de altivez tão grande, que quando o irmão tropeça, quando o irmão cai, quando o irmão peca, ela tem muita facilidade para julgar e desprezar o que pecou, porque ela se acha melhor que o que pecou. Paulo escreveu e disse, irmã Andresa: aquele que está em pé, olhe, não caia. Olhe para que não caia. Vigie para que não caia. Porque o teu irmão caiu, ele não caiu porque ele é pior do que você, ele caiu porque ele é igualzinho a você. Você é humano e ele é humano também. Você tem fraquezas e ele tem fraqueza também. E se você ficar apontando o pecado e o defeito do teu irmão, o próximo a cair pode ser você. Então, meus amados, ninguém tem o direito de desprezar ninguém. Olha, eu vou fazer uma festa, mas eu não vou convidar o Daniel não, porque o Daniel não é crente. Eu vou fazer um negócio, uma vigília, mas não vou convidar o Daniel não, porque o Daniel não tem experiência em vigília, eu sou melhor do que ele. Olha, eu vou dizer uma coisa, hein, a Michele, só por Deus, eu quero a Michele, ó, eu sou bem melhor que a Michele. Você conhece pessoas que olham as outras de cima para baixo? Eu conheço muita gente assim. Eu vou até mais longe, eu conheço obreiros que são assim. Gente que sempre despreza as outras pessoas. Jesus condenou isso. Nós desprezarmos as outras pessoas. Jesus condenou, por exemplo, os apóstolos escreveram: se você fizer uma festa, quando os convidados começarem a chegar, você escolheu os que estão melhores vestidos, com as melhores roupas, e colocá-los num lugar privilegiado. E aquele que está mais mal vestidinho, entre aspas, você coloca mais longe para não ficar aparecendo. Acepção de pessoas, desprezo,
Deus condena aquele que despreza o seu semelhante. Os fariseus tinham uma mania de desprezar os outros. O que é sentir desprezo? O que é desprezar os outros, como Jesus disse aqui, irmã Pâmela? No dicionário Aurélio da língua portuguesa, é ter ou sentir desprezo por alguém, não fazer caso de. Você conheceu já, você já viveu situações assim, que alguém não fez caso de você? Olha, fulano não fez caso de mim, nem percebeu que eu estava lá, privilegiou alguém que estava lá, mas não se importou comigo. O que é desprezar é não fazer caso de, é não levar em conta, é falta de apreço, é olhar torto para alguém. Sabe, a Vanessa veio, oba! A Andresa veio, que coisa! Logo a Andresa veio, era melhor ela não ter vindo. Eu achei que a Andresa não vinha, eu convidei ela só por convidar, mas eu achei que ela não... Eu não vou muito com a cara da Andresa. Desprezar os outros. Pensa diferente de mim, não pensa igual eu. Ora, eu vou desprezar alguém só porque esse alguém não pensa como eu penso? Eu vou desprezar alguém, uma Michele, só porque esse alguém não se veste como eu me visto? Eu vou desprezar alguém só porque esse alguém não mora num bairro bom como eu moro? Eu vou desprezar alguém por causa do carro que ele anda? Olha, eu tenho uma viagem para fazer, mas eu acho que eu vou no carro do irmão Daniel. O irmão Daniel agora comprou uma BMW 2.4 EPI. Eu vou na BMW. Olha, irmão Daniel, eu tenho que viajar, eu vou para o aeroporto, mas eu gostaria que o senhor me levasse com a sua BMW. Aí chega o pastor Luiz: não, pastor, pode deixar que eu levo o senhor. Pastor Luiz, eu vou deixar aí para outro dia, na próxima o senhor me leva. Por que você não foi com o pastor Luiz? Ah, você acha? Eu vou no Gol do pastor Luiz. Eu prefiro a BMW do irmão Daniel. Desprezar os outros é isto, é não ter apreço. Sabe, a irmã fulana fez um almoço na casa dela e convidou todo mundo. Vou não. Uma casinha simples, quintal de terra, vou não. Eu não me dou muito bem nesses ambientes. Eu sou uma pessoa mais fina, eu fui criado com mais cultura. Sabe, eu não vou não. Irmão, vamos parar aqui para comer um pastelzinho nessa esquina? Vou não. Eu não sou homem de comer pastel. Agora, se você quiser me levar numa churrascaria, na Mister Picanha, aí eu vou. Ah, irmão, vou fazer uma festinha lá em casa, sexta-feira, você vai lá, o que vai ter lá? Vai ter guaraná, tubaína. Eu mandei minha mãe fazer uns quibinho frito. Mandei fazer uns bolinhos de chuva. Porque, sabe, é o que a gente pode, é só para bater um parabéns. A gente vai botar uma velhinha, dessa de acender quando acaba a força mesmo, só para bater parabéns. Aí a outra irmã chega e diz: olha, se eu fosse você, sexta-feira vai ter um churrasco do meu aniversário, vai ser no buffet Dr. Franqueto. Espera aí, eu vou deixar de ir no buffet Dr. Franqueto comer carne assada para ir comer bolinho de chuva? Não, eu prefiro ir onde tem carne assada. Eu desprezo o que me ofereceu o bolinho de chuva. Isto é arrogância, isto é pecado, isto é maldade. De repente você pode até ir nas duas festas, divide o mesmo tempo para cada uma, né? Mas vai nas duas. Você não quer perder a picanha, não pede, mas vai com prazer na onde tem bolinho de chuva. Contou-lhes uma parábola acerca daqueles que desprezavam os outros. Se você, meu irmão, minha irmã, tem mania de desprezar alguém, repreenda esse espírito da sua vida em nome de Jesus. Isto é pecado. Olha, eu prefiro ouvir o irmão Genésio pregar, porque o irmão Genésio é culto. O irmão Genésio parece que estudou a língua portuguesa de todos os dicionários que tem no vernáculo.
É tão gostoso ouvir o irmão Genésio, ele fala corretamente, não fala nós funhemos, nós vortemos. Eu prefiro escutar o irmão Genésio, porque o irmão Pedro vai pregar, mas o irmão Pedro é simples demais. O irmão Pedro é aquela mensagenzinha do cego de Jericó: nós funhemos, nós vortemos, nós ia, mas nós acabou não indo. Vou não. Cuidado, meu amado irmão, cuidado, minha amada irmã, isso está na conta de Deus. Desprezar os outros é pecado. E tem uns que desprezam e ainda dizem assim: veja, não é que eu estou desprezando, sabe? É que eu me sinto melhor comendo picanha. Meu irmão, até eu me sinto melhor comendo picanha. Isso não, eu não faço presença numa festa, eu não vou à casa de alguém pela comida que esse alguém pode me oferecer. Eu vou pela consideração que eu tenho por este alguém, pelo amor que eu tenho por este alguém. A comida é o que menos importa. A comida é só um detalhe. É bom comer, é bom ser bem tratado, mas ser bem tratado não é só receber um churrasco. Às vezes aquele que te dá o churrasco, o rodízio, te trata com desdém. Não tem nem valor a sua ida à casa dele, mas aquele que te dá o bolinho de chuva fica numa felicidade quando você chega lá, porque você honrou o convite e foi. Então, meus amados irmãos, nós precisamos pedir a Deus que não nos deixe praticar desdém com ninguém. Desprezo é repulsa com nojo. Olha que forte essa expressão. E era exatamente, pastor Luiz, o que o fariseu sentia pelo publicano. O fariseu tinha nojo, o judeu tinha nojo do gentil. O gentil era considerado imundo para o judeu. Todo aquele que não tivesse linhagem judaica, sangue judeu, hebreu correndo nas veias, para ele era imundo diante de Deus. Lembram-se daquela visão que Deus deu a Pedro do lençol, que desceu amarrado com as 4 pontas, com animais imundos de todo tipo? E Deus mostrou que tudo aquilo que Deus santifica jamais é imundo. Portanto, ninguém pode ser desprezado. Desprezar as pessoas é pecado. Eu tenho certeza que Deus está falando conosco, nos ensinando, e está ensinando muitos dos nossos irmãos que estão em casa, vendo esta live, e outros que verão depois. Olha o que diz Jesus a respeito disto. No versículo 14: digo-vos que este, o publicano, que disse Deus tem misericórdia de mim, desceu justificado para a sua casa, e não aquele fariseu que bateu no peito e disse que era melhor que os outros, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será abatido, humilhado por Deus, mas qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado por Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Recebe essa palavra aí, meu amado irmão, minha amada irmã. Se alguém te humilhou, não fique triste. Chegará o tempo da tua exaltação. Deus te exaltará no tempo certo, porque Deus ama quem tem coração humilde. Provérbios capítulo 14 e versículo 21. Provérbios capítulo 14 e versículo 21. Vejamos o que diz o texto. Provérbios 14 e 21. Olha o que diz o texto. Eu vou esperar vocês encontrarem para ler com vocês, para a gente já partir para a conclusão desta palavra de ensino. Provérbios 14, 21. O que despreza ao seu companheiro, peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Olha aqui para mim, por favor, Pietra, Dante, Heitor, Lara, Arthur, prestem atenção nisso, vocês que são crianças. Nunca desprezem ninguém. Nunca vocês desprezem nenhum amiguinho, nenhuma amiguinha. Nunca desprezem uma pessoa por causa do brinquedo que ela tem, por causa da simplicidade dela, por ela ser pobre.
Nunca despreze um amigo em troca de outro e prefira o que tem a bicicleta melhor e despreze o que tem a bicicleta simplesinha. Nunca faça isso, porque isso é pecado. Ame todos igualmente, nós somos todos iguais. Mamãe, eu gosto de ir na casa da titia fulana, porque lá tem um playground, um carrossel, mas eu não gosto de ir na casa do priminho tal, porque os brinquedos deles são simples. Isso é pecado. Nós precisamos amar as pessoas e não o que as pessoas têm. Nós precisamos amar as pessoas e não o que elas podem oferecer. Amemos, meus amados irmãos, as pessoas, pastor Luiz. Vou ler de novo, eu vou pedir para todos que estão aqui lerem em voz alta comigo o versículo 21. Vamos ler em voz alta? 1, 2, 3. O que despreza o seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Eu vou contar até 3 e vocês leem. 1, 2, 3. Vocês estão aí, gente? Vamos começar de novo? Vamos começar de novo. 1, 2, 3, já. Versículo 21. Vamos começar de novo. Nós estamos aqui na live, vocês não estão dando conta de ler. Versículo 21 do começo. 1, 2, 3. É bem-aventurado. Está descompassado, mas está indo. O que despreza o seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Vamos ler ainda um outro texto para terminar. Mais 2 textos. Provérbios 11 e 12. Volte para o capítulo 11 e versículo 12. Quando você despreza alguém, olha o que diz a Bíblia Sagrada. O que despreza o seu próximo é falto de sabedoria, mas o homem de entendimento cala-se. Desprezar o seu próximo, meu caro cooperador Daniel, é falta de sabedoria. Quem tem sabedoria, pastor Luiz, não despreza ninguém. Toda pessoa que despreza alguém tem falta de sabedoria. Tem gente que se acha superior. Eu sempre falo que tem gente que não pode subir em cima de uma gilete que faz um discurso. Compra um carro novo, despreza as pessoas que têm um carro mais velho. Compra uma casa boa, despreza o outro irmão que mora numa casa simples. Compra uma propriedade, começa a andar de nariz empinado, se achar dono do mundo. Porque eu tenho, porque eu sou melhor, porque eu tenho. Marca aí o dia que você quiser ir na minha casa, vamos agendar, porque na minha casa é tudo agendado. E eu vou dizer uma coisa a você, não é difícil encontrar gente assim. Aliás, é o que a gente mais encontra. E eu vou dizer uma coisa mais triste ainda, a gente encontra essa raça de gente ruim dentro das igrejas. Gente arrogante, nariz empinado. Não pode ter nada que olhe as pessoas de cima para baixo. Trata com arrogância, com desprezo. Meu irmão, o que despreza o seu semelhante peca. É pecado desprezar o próximo. É pecado olhar o próximo com desdém. É pecado não fazer caso das pessoas. É pecado não levar em conta. É pecado ter falta de apreço. É pecado ter repulsa porque uma pessoa é diferente de você, ou financeiramente mais pobre, ou em situação menos privilegiada que você. Porque ninguém é rico pelo que tem. As pessoas têm mania de julgar as pessoas, a riqueza das pessoas pelo que elas têm. Eu sou diferente nesse aspecto, não é que eu sou melhor que ninguém. Eu não tenho esse tipo de ambição e nem esse tipo de coisa. Para mim, uma pessoa não é rica pelo que ela tem, ela é rica pelo que ela é. Ela pode ser pobre financeiramente, pode andar a pé. Mas se ela tiver caráter e humildade, para mim ela é rica. Pobre e miserável é aquele que acha que vale o que tem. Rico é aquele que entende que não é melhor do que ninguém. Então, meus amados irmãos, desprezar o próximo é falta de sabedoria. E eu vou terminar com o último texto para todos os nossos irmãos. Minha voz já está indo, porque eu estou falando só nesse microfone aqui. Filipenses 2 e 3.
Olha o que diz o texto de Filipenses 2 e 3. Que todos nós possamos guardar isso. Nós estamos estudando esta parábola de Jesus sobre o fariseu e o publicano. Fariseus que se achavam justos, que confiavam em si mesmos e que desprezavam os outros. Olha o que diz Filipenses 2 e 3. Diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. E cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Só para ouvir um conselho quem não se acha superior ao outro. Só se cala e para de falar para ouvir quem entende que não é melhor do que ninguém. Só sabe ouvir conselho quem tem humildade. Só sabe se calar para ouvir quem tem mais experiência, quem tem sabedoria. Quem não tem sabedoria prefere falar e não dá ouvidos a quem está falando. Quem não tem sabedoria prefere desprezar o que dá conselho. Quem não tem sabedoria se acha sempre melhor e, portanto, não precisa ouvir ninguém. Mas quem reconhece o seu estado e considera o outro, porque eu digo sempre, eu vou dizer uma coisa a vocês, que eu acredito nisso mesmo. Eu acredito que nós aprendemos e podemos aprender com qualquer pessoa. Nós aprendemos com uma criança. Nós aprendemos com uma pessoa que não tem de longe a cultura que nós temos. Eu já citei aqui várias vezes que uma das sabedorias populares que eu mais admiro é a que é propagada pelo meu sogro, seu Sebastião. Né, amor? Eu já falei isso aqui várias vezes. Um homem simples, um homem da roça, mas tem uma sabedoria popular incrível. Minha sogra, Dona Rosa, uma mulher simples, da roça, mas ninguém engana ela. Ninguém engana minha sogra. Bobo, tolo é aquele que pensa que engana ela. Ela vai na feira que tem lá na cidade dela, ela dá olé em todos os bancos, quem vende as coisas, ela dá olé em todo mundo. E olé que eu falo não é enganar não. Chora e ganha desconto. Sabedoria. Roda a cidade inteira, mas acha um negócio melhor do que o que eu poderia achar. Sabedoria. Desconfiado, olha numa pessoa e diz: essa pessoa aí, cuidado com ela. Nós podemos aprender com qualquer pessoa. Só não aprende na vida, Daniel, quem não é humilde, quem não tem humildade. Eu vou dizer uma coisa a vocês para partir para o encerramento, pastor Luiz, desse culto de ensino dessa palavra. Se você tivesse tempo, se eu tivesse tempo, eu já fiz isso no passado. Hoje faz muito tempo que não faço. Se você tivesse tempo para sentar com esses andarilhos que andam com saco nas costas andando pelas rodovias, e você visse o conhecimento que muitas dessas pessoas têm, a sabedoria. Esses dias eu vi um homem, foi encontrado morando na rua, todo maltrapilho, e foram falar de Jesus para ele, ele começou a pregar a Bíblia para quem estava pregando para ele. E o que estava pregando para ele se calou e ficou ouvindo ele falar a Bíblia assim, decor, explicar os textos da Bíblia. Você nunca pode julgar uma pessoa pela aparência. Você aprende com todas as pessoas. Todas as pessoas. Eu lembro de um dos almoços mais interessantes que eu tive na minha vida. Um dia em Santa Bárbara do Oeste, eu sentei numa calçada para almoçar com um homem que trabalhava recolhendo papel na rua com aqueles carrinhos de papelão. E eu me lembro que eu peguei o almoço para mim e para ele, sentei para comer com ele e comecei a conversar com ele. Na frente das casas pernambucanas, lá no centro de Santa Bárbara. E eu abri a boca para falar, ele me ouviu alguns instantes e quando eu dei a oportunidade para ele falar, eu fiquei com vergonha de tudo que eu tinha falado para ele.
de tanta sabedoria que aquele homem tinha. Nós podemos aprender com qualquer pessoa. Ninguém é melhor do que ninguém. Sábio é aquele que para ouvir. Vou ler de novo para a gente terminar o culto dessa noite. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, e cada um considere os outros superiores a si mesmo. Se eu te perguntar quem é superior, eu ou você, você deve responder: o senhor, pastor. Mas se você me perguntar quem é superior, eu ou o senhor, eu devo te responder: você. Nós devemos considerar os outros, irmã Vanessa, superiores a nós mesmos. E contou-lhes uma parábola a respeito de uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Conclusão deste texto que nós estudamos essa noite: será justificado diante de Deus aquele que é humilde, e não aquele que se exalta. Todo humilde reconhece o seu estado miserável. Como disse Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Que Deus nos abençoe